hoje o déficit é maior do que na época que nós fizemos. Ou seja, existem 13.098 cargos e até o final do ano a expectativa é que só tenha 6.900 policiais mais ou menos. Pelo menos metade a mais ou o dobro do que o número de vagas. Teve concurso até que mais do que o dobro. De 2004 foi chamado. Para cá, todos os concursos aconteceu isso. 2004 foram 2.200, chamaram 3.300. Em 2008 foram 340 vagas, chamaram 899. Em 2009 tinha 750 vagas, chamaram 1.500. E em 2013 tinha 1.000 vagas, chamaram 1.900. Então é difícil você ter hoje em dia no Brasil um concurso com tanta oportunidade de vaga. O PRF está na própria Constituição, até porque a nossa Constituição Federal é que rege a segurança pública no Brasil, é uma atividade exclusiva do Estado, então as polícias não têm como ser terceirizadas. Não importa se você passou em 10º, em primeiro, ou em 700, ou em 3.300. O cara que passou em 3.300 está lá dentro trabalhando na PRF ganhando o mesmo salário. Então não faz diferença se você vai passar em primeiro lugar, se você vai passar em 3.000. Contanto que você consiga passar dentro das vagas, ou seja, chamado, você vai ter a mesma remuneração. E a nossa proposta aqui é mostrar para vocês que é plenamente possível que qualquer um de vocês consiga passar no concurso da PRF. A gente sabe o caminho que precisa ser percorrido para isso, não só por ter passado, mas por há 12 anos estarmos aprovando candidatos para esse concurso. Vocês com certeza vão ter o que vocês precisam de conhecimento, de técnicas de estudo para passar estudando aqui na Degrau Cultural. Estava escutando, Paulinho Antoninha falou, olha, você aí, está insatisfeito com a vida, o coração? Tem uma notícia para te dar. Tudo que tu fez para trás, não tem como apagar. Agora, se você quer ter uma vida diferente, transforme ela a partir de agora. E eu fechei os olhos, e mergulhei com tudo. Não fiz mais nada na vida a não ser viver esse concurso. E tem um detalhe muito interessante, meio que aos trancos e barrancos, sem muita estratégia, sem uma pessoa que tivesse essa preocupação que eu e o Rodrigo vamos ter com cada um de vocês, que é a orientação do estudo, né? O Rodrigo é coach, né? E eu tenho um trabalho de mentoria em que a gente vai dividindo ao longo das aulas, olha, está estudando errado, faz assim, faz assado. Porque a nossa conversa é a seguinte, não existe aquele que faça todas as fases do processo e que não seja aprovado. A gente vai vendo que o cara que acabou se dando mal na prova foi o cara que pulou alguma fase do processo. Agora, você tem que se permitir. Você tem que se permitir viver todas as fases do processo. Agora, cumpriu as etapas, chega certamente. Eu cheguei, o Rodrigo chegou, não é uma prova em que você vai ter uma nota muito alta. Você, na verdade, compete com você mesmo. É isso aí, tem que se preparar para tudo, é verdade. Tanto para a parte física quanto para a parte de conhecimento. Não interessa o que você passou para chegar até aqui. Se você chegou até aqui, você está no lugar certo, na hora certa. E com a oportunidade na sua mão de definir onde você vai estar daqui a um ano. E é a decisão que você vai tomar hoje e as atitudes que você vai tomar durante o processo que vão fazer com que você entre ou não na PRF daqui a um ano. Eu queria propor um desafio. Se você estiver andando com o seu carro numa rodovia federal, pare num posto de opção rodoviária federal e diga para o policial, meu amigo, eu quero fazer concurso para a PRF, quem que eu procuro? Só de curiosidade. Então você faça isso. Ele é uma prova disso, né? Indicação. De um PRF. Então você certamente vai cair nessa sala aqui de novo. 65 anos limite de idade. Mínimo, né? Não tem, contanto que você tenha nível superior. E completo. Carteira de habilitação. E carteira de habilitação B de bola. Pode ser permissão, inclusive. Pode ser permissão, inclusive. Para ser policial rodoviário federal, então, você vai ter que ter nível superior em qualquer área. Pergunta que o pessoal normalmente faz, Rodrigo, curso tecnólogo, aquele de 2 anos e meio, 3 anos, serve? Serve, tá? Qualquer nível superior, então não tem exigência de ser um curso de bacharelado, né, um curso de 4 anos ou 5 anos. Outro detalhe é a carteira de habilitação B de bola e vai passar por uma investigação social. Você não pode estar condenado criminalmente cumprindo pena, né, por uma sentença transitada em julgado. E você vai prestar um concurso público para um cargo público efetivo
que é estatutário. Existem duas formas de você trabalhar para o governo, para a administração pública. Ou através de um contrato de trabalho, que é como se você estivesse trabalhando numa empresa privada, vai ter os mesmos direitos do trabalhador da iniciativa privada, que é pela CLT, que é quando você trabalha numa Caixa Econômica, no Banco do Brasil, que são as Petrobras, que são empresas públicas de sociedade de economia mista. Aí o regime é seletista. Agora, quem trabalha para a administração pública, para os órgãos da administração direta, União, Estado, DF, municípios, suas autarquias e fundações públicas, no caso aqui a PRF é um órgão do Ministério da Justiça, e o Ministério da Justiça está diretamente abaixo do Presidente da República, então você tem o Presidente da República, o Ministro da Justiça e a Polícia Rodoviária Federal imediatamente abaixo. Você vai integrar um órgão do governo e vai ser estatutário. Você vai ter um regime jurídico com direitos, garantias, vantagens específicas para quem é servidor público federal, que é a Lei 8.112 de 90 que regulamenta. Então, esquece a legislação trabalhista. E o mais importante que a maioria busca hoje o serviço público por causa disso é a estabilidade, que você adquire com 3 anos de efetivo exercício, sendo aprovado no estágio probatório, você se torna estável. Você entra com a remuneração de 9.473, que a partir de 1º de janeiro de 2019 já seria 9.899, e a cada 12 meses você passa por uma avaliação, sendo bem avaliado, você a cada 12 meses é promovido. Se você não tiver uma boa avaliação, com 18 meses você é promovido de qualquer jeito. Então você pode ser promovido por merecimento com 12 meses ou por antiguidade com 18 meses. Então a cada 12 ou 18 você vai subindo de faixa e chega até 16.552. Isso com base numa tabela de hoje. É claro que passando o tempo, essa tabela vai sendo atualizada e o valor vai aumentando. Então, não é uma remuneração ruim, não é verdade, pessoal? O concurso, ele é nacional, sim, tá? As vagas, elas vão ser distribuídas conforme a necessidade da administração e os policiais são alocados normalmente conforme a sua preferência, mas dentro do que é possível e conforme a ordem de classificação no concurso. Não existe apadrinhamento na polícia. É uma polícia que trabalha com critério objetivo. Em relação às atribuições da PRF, só o que a gente queria deixar claro aqui nesse momento é que a PRF é um órgão previsto na Constituição, está lá no artigo 144, a Constituição Federal, a lei maior do nosso país, prevê que a Polícia Rodoviária Federal é um órgão permanente, organizado em carreira e que tem a função de patrulhamento ostensivo das rodovias federais. E esse artigo 20 do CTB, o Decreto 1655 e o Decreto 8664, foram os temas que fizeram a diferença na última prova, né, Leandro? Exatamente. Dentro dos assuntos que caíram no último concurso da PRF, foram os assuntos realmente o que a gente vai bater mais relevantes. Banca organizadora. Pessoal, todo concurso é organizado por alguma instituição. E a gente tem hoje no Brasil centenas de bancas organizadoras de concurso. Existem, se vocês conhecem já esse meio, para quem já está no meio de concurso já tem uma noção. Para quem está entrando agora, existe a banca Fundação Carlos Chagas, que é a FCC, Fundação Getúlio Vargas, tem o CESP, que é de Brasília, chamado também Sebrasp, né, em alguns editais, vem CESP, Sebrasp, que é da Universidade de Brasília, tem Sesgran Rio, tem FUNRIO, existem diversas instituições que organizam concursos. A PRF, desde 2002, tem trabalhado principalmente com a banca CESP. 2002 foi banca CESP, 200 itens. Como é que é o formato de prova da banca CESP? Não é aquele tradicional múltipla escolha onde você tem 5 opções, A, B, C, D, E, e tem que marcar uma certa ou uma errada. Não é assim. Na prova da banca CESP é como se fosse uma prova de verdadeiro ou falso, a prova inteira. Então você tem itens para julgar verdadeiro ou falso, verdadeiro ou falso, verdadeiro ou falso. Certo ou errado. Como se fosse verdadeiro e falso, só que ao invés de verdadeiro e falso, a banca CESP usa o formato certo ou errado. Então, para cada afirmação, por exemplo, vai vir escrito lá: a Polícia Rodoviária Federal é um órgão permanente, organizado e mantido pelos estados. Certo ou errado? Errado, porque a PRF é organizada e mantida pela União, é um órgão federal. Então, essa afirmativa está errada. Aí vem: a rodovia é uma via de trânsito urbana. Não, pelo Código de Trânsito, a rodovia é uma via o quê? Rural. Ela pode até passar por área urbana, mas ela é tradicionalmente o quê? Uma via rural. Então a afirmativa está errada. E você vai analisando cada item, marcando certo ou errado.
Foi assim a prova de 2002 com 200 itens. Dos 200 itens, quantos de legislação de trânsito? 100. 100 itens de legislação de trânsito. Em 2002, metade da prova foi legislação de trânsito. 98 pontos passavam. Tu viu como que o trânsito fazia a diferença. Se você gabaritasse trânsito, você estava dentro do concurso. Não precisava fazer nenhuma outra matéria. Em 2004, mudou um pouco, porque em 2002, a prova tinha português, matemática, informática, legislação de trânsito, história, geografia e legislação de trânsito. Eram essas 6 matérias em 2002. Aí, em 2004, quando saiu o edital, quer dizer, a gente vinha se preparando com base nessas 6 matérias, né, Leandro? Sim. Quando saiu o edital, entrou direito constitucional, direito administrativo, direito penal e direito processual penal. Então foram para 10 matérias. Eles colocaram 175 itens ao invés de 200, diminuíram para 175. E agora você tem direitos humanos, física e leis penais especiais. Hoje ainda entrou um pouco mais. Mas já tinha leis especiais. Já tinha algumas leis já. Já tinha. Entrou mesmo, foi física e direitos humanos. Direitos humanos. Física e direitos humanos que entraram também. E 2004, 175 itens. Só que como você tem 10 matérias, teve uma distribuição maior. Então o trânsito ficou com 65, mesmo assim, 65 de 175 itens. Por isso... 100 pontos você passava. Por isso que trânsito tem uma relevância realmente muito grande na prova. Em 2008, tentaram fazer com a banca NCE da UFRJ. E aí teve fraude no concurso. Gabaritos vendidos em São João de Meriti a R$40 mil, foi a denúncia. Vazou, na verdade, a prova na véspera, né? Na véspera. O pessoal já estava chegando em Brasília, que a prova foi feita lá, ia ser feita lá. E aí anularam esse concurso e mudaram a banca. E aí qual a banca que veio? CESP-UNB. CESP-UNB. 30 questões de legislação de trânsito de 80 possíveis. Foi, embora tenha sido CESP, nessa prova foi múltipla escolha. Por quê? Porque já tinha sido acertado o formato de prova no edital, que a banca que ia fazer era o NCE, e o NCE trabalha com formato de múltipla escolha. Então já tinha sido definido esse formato de múltipla escolha, então a banca CESP seguiu aquele formato de prova que já estava definido. Aí foram 80 questões de múltipla escolha e das 80, 30 de legislação de trânsito, aproximadamente 40% da prova. Em 2009, teve o concurso feito pela FUNRIO, que eu não sei se vocês acompanharam, mas o concurso ficou suspenso por quase um ano, teve uma série de reclamações de irregularidades na prova organizada pela FUNRIO. Várias pessoas foram eliminadas depois do resultado. Várias pessoas foram eliminadas. Então, as experiências do departamento com outras bancas que não o CESP têm sido experiências ruins. Catastróficas. Por isso a gente acredita que o departamento vai trabalhar nesse concurso com a banca CESP. Em 2013, que foi o último concurso para policial, foi a banca CESP. Por isso a nossa aposta é que seja em 2017 a banca CESP. Como fazer provas da banca CESP? Tem muita gente que tem medo de encarar essa banca porque esse sistema de certo ou errado, se você acerta a questão, você ganha um ponto. Mas se você erra uma questão, você perde um ponto. Você não simplesmente não ganha o ponto da questão, não, você perde. Então uma questão que você acerta vale mais um, a que você erra vale menos um. Então se você numa prova, hoje a prova tem 120 itens mais a redação. Então hoje são 120 mais a redação. Dos 120, se você acerta 60 e erra 60, qual a sua nota? 0. Você ganhou 60 pontos, perdeu 60. Se nós entrássemos aqui só como professor, só com conteúdo, você já teria todas as ferramentas para passar na prova. Mas você vai sair daqui com 12 anos de experiência acumulado de técnicas de prova. Eu acho que esse é o grande diferencial dessa parceria. Então, essas informações técnicas você vai receber ao longo do teu curso. Dá para passar dormindo 4 horas por noite? Dá, mas você quer esperar o próximo concurso? Não quer. Então, você vai ter toda a orientação de caráter técnico, como montar o teu planejamento de estudo. Tudo isso você vai viver dentro das turmas da Degrau Cultural. Beleza? Bom, em relação à prova da PRF, a última prova, que foi essa prova de 2013, ela foi a prova que passou a ter, na verdade já tinha passado a ter redação antes, mas foi a primeira prova no formato de certo e errado que teve redação.
Então o número de itens que antes era 175 caiu para 120, que é o que normalmente o CESP faz. Você vai ter 4 horas e meia de prova para poder fazer os 120 itens certo e errado e mais a redação. Esses 120 itens foram distribuídos em 12 disciplinas e se fosse distribuído igualmente seria 10 questões para cada disciplina. Só que, se você observar, tem algumas disciplinas que se destacam. Direito Constitucional, por exemplo, teve 15 questões. Língua Portuguesa, 15 questões. Ao passo que Física, por exemplo, teve 6. Informática, 5. Não, Ética, na verdade, 5. Informática, 5. Legislação de trânsito, como foi ele que fez esse gráfico aqui, ele roubou. Na verdade, foram 5 de legislação de trânsito. Ele botou 9 aqui porque ele roubou algumas de direito administrativo, pegou algumas de penal, processo que estavam envolvendo também trânsito, mas que não era propriamente de trânsito. Exatamente. Houve, nessa última prova da PRF, uma situação realmente diferente, porque não caiu nenhuma questão do Código de Trânsito. Não há mínimo por matéria. É exatamente o ponto que eu ia comentar, sua pergunta veio na hora exata. Se a prova tem 120 questões e o cara que passa em primeiro lugar passa com 98, você consegue entrar com 80, por exemplo? O que isso significa? Não precisava saber nada de informática. Significa que você poderia, por exemplo, não saber nada de informática nem ética. Ou você poderia não saber nada de física e deixar tudo em branco física, por exemplo. Ou aplicar técnica que eu uso para você ganhar pontos nessas matérias que você não sabe. O camarada que é péssimo em matemática e física, se ele compensar nas outras disciplinas, ele consegue ainda assim passar no concurso. Então é uma prova que possibilita você, embora tenha 12 disciplinas, que você se dedique a 10. Então, para você ter resultados diferentes, você tem que agir de maneira diferente. É o que Einstein dizia. É uma loucura achar que você vai sempre fazer a mesma coisa e que vai obter um resultado diferente. Você estudando em casa sozinho, você não vai ter a vibração, a energia que é trocada nesses nossos encontros. Você não vai ter ali realmente o que você precisa de informação sobre técnicas de estudo para passar. Você pode tentar fazer assim? Pode. Tem gente até que passa assim? Tem, mas é minoria. Então você vai fazer uma turma completa, que dura 8, 9 meses, onde você vai ter contato com as 12 disciplinas, onde os professores vão trabalhar com os pontos mais importantes de cada um dos conteúdos do edital. Professores que nós selecionamos a dedo, pessoas que a gente confia e que todos eles, alguns já são da casa, da Degrau, outros estão vindo de fora, mas todos eles, até os da casa, estão sendo orientados por nós em relação à maneira como proceder nessas aulas para a PRF, porque nós já temos uma maneira de trabalhar e esses professores têm que trabalhar da maneira como a gente trabalha, para que realmente seja formado um time, todo mundo falando a mesma língua. Paralelo a isso, você vai ter que estudar em casa. E aí você vai ter que estudar em casa tendo um plano de estudo, que a gente vai ensinar como vocês devem fazer esse plano de estudo. Tem que ter um plano de estudo. Tem que estudar num ambiente de estudo adequado. Tem que fazer muita questão de prova anterior. Você consegue imaginar a alegria de ver o nome no Diário Oficial? A da tua nomeação? Meu amigo, isso é um negócio fantástico. Isso é uma alegria irrepetível. O processo que vocês vão viver agora, ele é solar, ele irradia. Vocês, a partir de hoje, vai conseguir transformar não só a sua vida, mas de todos que estão ao seu derredor. Então abrace essa causa e veja o tamanho do projeto que você está se envolvendo. Então selecione as pessoas com as quais você vai compartilhar esse seu momento de estudo, de dedicação. Realmente só compartilhe com pessoas que querem o mesmo objetivo. E se você tiver amigos que realmente querem também o mesmo objetivo, traz o cara para estudar com você. Porque essa pessoa que vai estar estudando com você, que vai estar junto com você nesse sonho, pode ter certeza que vai ser um grande incentivador para que você consiga alcançar o teu objetivo. Realmente, e a PRF tem um diferencial, porque é uma polícia que gera recursos para o governo. A PF não, só gera despesa. A PRF gera porque arrecada multa. Então, é uma polícia que se sustenta. Por isso, a pressão está grande para que a autorização saia a qualquer momento.